Oi meninas, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. O que te fez levantar em 2025? E o que te fará prosseguir em 2026? É sobre isso que vamos falar hoje. 2025 começou para mim de um modo bem difícil. Estava bastante doente, estava passando por problemas de ordem emocional. Assim, foi um momento assim que a menopausa me pegou de jeito e eu não estava entendendo aquela situação, então eu adoeci muito. E me parecia tão complicado porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Em meados de novembro de 2024, ali eu já comecei a já dar alguns sinais que eu não estava muito bem. Foi seguindo para dezembro. Quando chegou em janeiro de 2025, eu falei, meu Deus, o ano virou e eu estou sem saber o que fazer. Era tudo muito nebuloso, muito complicado para mim. Mas eu tinha que seguir, porque tinha um ano a ser vencido. A minha vida tinha que seguir. E então eu comecei a buscar a solução daquele problema, naquele momento mais me afligia. E eu fui buscar. Busquei os médicos, busquei o que eu poderia fazer para melhorar. Porque eu tinha algo a fazer, eu precisava fazer algo. Eu sabia que eu precisava porque eu tinha que vencer aquele momento difícil. Então a minha saúde, a busca da minha saúde me fez levantar. E 2025 foi prosseguindo assim, a busca de uma nova Selma, uma nova versão. Não mais aquela versão de uma pessoa adoentada. Porque naquele momento que eu estava passando mal com todos os efeitos da menopausa, também eu recebi um diagnóstico de diabetes. Então naquele momento assim, parecia que o chão se abriu e eu caí lá dentro. Eu fiquei com muito medo. Eu não sei se vocês já receberam um diagnóstico de alguma doença que te fez paralisar. E naquele momento, o diabetes me fez paralisar. Como eu estava sentindo efeitos de todas as ordens, assim, era a menopausa e mais o efeito, e falava-se da diabetes, eu morria de medo, né, dessa doença. Já começava a pensar o pior, você vai começar a imaginar, meu Deus, eu vou amputar meus dedos, amputar minha perna, eu vou ficar cega, porque a gente imagina coisas muito ruins, porque o diabetes, ele é muito perigoso mesmo. E eu então tive que fazer mudanças, e mudanças radicais. Até então, eu sempre fui uma pessoa magra, mas eu passei por alguns momentos que eu engordei um pouco mais. Só que eu não era de engordar muito mais, para mim já era um peso até maior. Mas não era questão de peso, não era essa a questão. A questão era saúde. Na verdade, a falta da saúde, né? Porque o excesso de doce, o excesso de carboidrato, que eu comia bastante, porque eu sempre gostei muito de comer. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de comer. E isso me trouxe o diagnóstico do diabetes. E eu tinha que fazer diferente. Então, o que me motivou nesse começo de 2025, lá atrás, foi buscar a minha saúde. E assim eu fiz. E eu comecei a fazer o que eu necessitava fazer. Até então, como eu disse, que eu sempre gostei de comer muito, eu até pensar em comer menos, em fazer uma dieta, cortar doces, para mim era uma coisa dificílima, dificílima. Mas em frente a um diagnóstico de diabetes, aí eu tive que mudar. Mudei muito, tive que mudar. Então eu caí de cabeça, eu entrei naquilo ali e falei, eu vou mudar porque eu preciso mudar. Eu tenho filhos, eu tenho uma família, eu tenho um casamento, eu quero seguir, eu tenho vida e eu quero ter vida, uma vida melhor. E isso me fez prosseguir. E eu dei o melhor de mim. Eu fui seguindo, mudei toda a minha alimentação. Nesse período eu até atingi algo que eu nem queria, porque o emagrecimento
me ver muito magra me causava um mal-estar, me ver muito magra, talvez é por isso que eu sempre comi muito. Em 2 meses, em fevereiro, quando eu, por causa dessa mudança muito radical de alimentação, com medo do diabetes, eu perdi 7 quilos. Então assim, a pessoa já era, né, eu perdi 7 quilos e aquela fisionomia de muita magreza me trazia assim um mal-estar. Então naquele período eu fiquei muito balançada, sim, porque eu falei, meu Deus, eu tô lutando contra o diabetes, do outro lado eu tô lutando porque eu também não quero ficar com essa magreza toda. Mas com a busca do médico também, com todas as orientações, eu fui ali, né, também com remédio, porque eu tive que ser medicada com diabetes também. Hoje eu faço o uso do Glifage, que é o que quase todo mundo utiliza. E eu fui balanceando e hoje eu estou melhor. Mas não é sobre isso, foi o que me impulsionou em 2025. Busca de qualidade de vida, busca de saúde. Eu precisava me levantar, porque em janeiro de 2025 eu estava prostrada. De dezembro a janeiro eu estava dentro de um quarto, chorando, sem saber o que fazer, com medo da morte, com medo de ser amputada, né? Porque eu falava, meu Deus, era só isso que eu imaginava, só tragédia, só coisa ruim. E eu fui buscar. Eu fui para uma academia, que até então eu ia daquele jeito que muitas pessoas vão, né? Uma vez ou outra na vida. E eu mudei muito. Foi uma mudança radical. Porque eu queria mudar. Sabe aquela coisa que você tem um sonho de você mudar? Ai, agora, todos os projetos de todo começo de ano, que vou para academia, vou fazer dieta, vou mudar minha vida radicalmente. E no começo de 2025, tudo isso foi colocado num papel, mais por questão de saúde, não era só porque eu queria. Eu queria porque eu queria saúde. Foi isso que me fez caminhar. E hoje eu estou aqui, era uma coisa também que eu já tinha pensado várias vezes parado, que também era um projeto de estar aqui, falando com alguém, falando coisas que eu gosto de falar, coisas que aconteceram na minha vida, coisas que eu também busquei vários vídeos de pessoas sobre isso, e eu queria muito ter um canal para falar, um canal de voz para falar com vocês. E aí, o que te fez caminhar em 2025? Para mim foi uma questão de saúde. E você? O que te levantou? O que te levantou todos os dias até hoje? Hoje é sábado. O que te levantou? Daqui a pouco eu estou indo para a igreja porque é algo que também me levanta todos os dias. Eu creio num Deus grandioso. Eu não sei qual é a sua crença, se você tem alguma, mas para mim isso me faz levantar também, porque eu creio que Deus me faz me levantar todos os dias. Ele dá essa misericórdia para mim, Ele tem, né, essa misericórdia com aqueles que o buscam, né? E agora projetos para 2026, né? Porque a vida continua. Agora é colocar no papel e já planejar o que me fará levantar, o que me fará prosseguir em 2026. E você? Fale aí para mim, conte-me, o que te fez levantar em 2025, que ainda não terminou, ainda dá tempo, e o que te fará levantar em 2026? Conte-me, quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, fale, comente, mande para alguém que também passou por problemas em 2025, os venceu ou ainda, né, está no caminho de vencê-los e já tem planos e precisa se planejar para 2026. Eu fico por aqui, um grande beijo, tchau!